E aí, você já parou para pensar quem são os 5 maiores bilionários do Brasil e como que eles fizeram para acumular tanto patrimônio? Nesse vídeo nós vamos descobrir quem são os 5 maiores bilionários do Brasil e qual foi a trajetória deles rumo à fortuna. E será que esses 5 maiores bilionários do Brasil, será que eles construíram mesmo essa fortuna ou caiu tudo de mão beijada nas mãos deles? Enfim, nesse vídeo nós vamos descobrir. Mas antes disso, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo aí para inspirar algum amigo a chegar ao seu primeiro milhão, ao seu primeiro bilhão. Mas bora lá, Eduardo, nessa lista aí, quem são as 5 pessoas mais ricas do Brasil? E é isso mesmo, Cleiton. Então vamos aí a essa lista, começando então por um senhorzinho aí chamado Carlos Alberto da Veiga Sicupira. Ele tem 73 anos e é chamado pelos mais íntimos de Beto. Então uma frase dele que marca muito a sua vida é que custo é como unha, tem que cortar sempre. Ou seja, nas suas empresas, custo para ele é algo que deve ser sempre algo que tem que ficar para baixo, né? Bom, você já vai entender quem é o Beto ou Sicupira, caso você ainda não saiba quem ele é, tá? E a história dele começa muito cedo, quando ele era ainda revendedor de carros com um amigo dele. E também ele revendia roupas importadas. Tudo isso antes de ter 17 anos. Ao completar 17 anos, ele se emancipou e adquiriu uma corretora de valores. Algo que não deu muito certo para ele, ele continuou fazendo o seu curso superior e trabalhou por 2 anos no serviço público. Nessa época ele já tinha um hobby, que era a pesca submarina. E foi aí que ele conheceu uma pessoa que mudaria para sempre a sua vida. E nada mais, nada menos que Jorge Paulo Lemann, que por muitos anos e até hoje é o seu amigo de pesca submarina. E outra curiosidade do Sicupira é que ele é detentor de 4 recordes mundiais de pesca submarina, que é a pesca que você caça com um arpão. E o último desses recordes ele conquistou em 2006, quando ele pescou um merlim azul de 300 quilos. Isso com 58 anos e sem equipamento de respiração. O cara tem fôlego, hein? E dessa amizade com Lemann surgiu um convite para que ele trabalhasse na corretora Garantia, onde os salários eram baixos, mas era um ambiente muito meritocrático. Ou seja, você ganhava altos bônus por produtividade. E caso você fosse um funcionário que se destacasse, você poderia chegar à sociedade da corretora. E foi assim também que ele conheceu o seu outro amigo Teles, que junto com o Lemann ficaram sócios da corretora e também criaram grandes empreendimentos ao longo da vida, os quais foram a AB InBev, que é a maior cervejaria do mundo e muito famosa também, a 3G Capital, que é um fundo de investimentos que comprou as gigantes Burger King, Tim Hortons, Popeye, Kraft Heinz, essa que foi em parceria com o mega investidor Warren Buffett, e o que o levou a uma fortuna aproximadamente de 7,5 bilhões de dólares, o que equivale em torno de 39,4 bilhões de reais. E na quarta colocação temos o Sr. Marcel Hermann Teles, hoje com 71 anos. Formado em Economia pela Universidade do Rio de Janeiro, no início da sua carreira, o Sr. Teles ele conferia boletos durante as madrugadas. Foi aí que ele acabou sendo convidado a participar da corretora Garantia, juntamente com o Sr. Sicupira, que nós acabamos de falar, e também com o conhecido Jorge Paulo Lemann. E a partir de 1970 eles começaram esse trio de sócios de muito sucesso, onde eles acabaram transformando a corretora em um banco e logo após isso comprando as lojas americanas. E o Sr. Hermann Teles também é sócio da AB InBev, maior cervejaria do mundo. E uma curiosidade para nós sabermos aí como o Sr. Teles anda gastando seu dinheiro, lá em 2010 ele acabou comprando uma cobertura no Rio de Janeiro pelo valor de 22 milhões de reais. E recentemente o Sr. Teles adquiriu um apartamento no valor de 30 milhões de dólares em Manhattan, o que equivale a 158 milhões de reais. Provavelmente é algum apartamento aí com 2 quartos e um banheiro, alguma coisa assim. E pessoal, o Sr. Teles também ele está deixando aos poucos os conselhos de administração de suas empresas, provavelmente para aproveitar a sua vida e aproveitar seu patrimônio. E hoje a fortuna do Sr. Marcel Hermann Teles é avaliada em 9,6 bilhões de dólares, o que equivale a 50,4 bilhões de reais. E chegamos ao terceiro bilionário dessa nossa lista. Ele chama-se Eduardo Saverin e tem 38 anos, e é o mais jovem bilionário dessa nossa lista aqui. E a história do Eduardo Saverin começa em meados de 2004, onde ele morava no mesmo dormitório em Harvard com uma pessoa aí meio conhecida por vocês, chamada de Mark Zuckerberg. E foi com esse rapaz o qual o Eduardo Saverin financiou os primeiros $1.000 de caixa e a primeira sede da empresa então chamada de The Facebook. Mas essa parceria durou apenas 1 ano e meio, pois em 2005 o Eduardo Saverin foi induzido a assinar papéis que tiravam todo o seu poder de decisão da empresa Facebook. E nessa época, Sean Parker, fundador do Napster,
um software que compartilhava arquivos no anos 2000, que era muito famoso e viralizou nessa época, foi contratado para o lugar de Eduardo Saverin e assumiu o The Facebook, cujo nome ele mesmo mudou para simplesmente Facebook, o qual é conhecido até hoje em dia. E após muitas brigas judiciais na justiça entre Eduardo Saverin e Mark Zuckerberg, anos depois eles chegaram em um acordo em qual Eduardo Saverin ficou com uma parte minoritária da empresa Facebook, cuja essa parte minoritária em 2010 fez Eduardo Saverin entrar para a lista da Forbes dos maiores bilionários do mundo, com uma fortuna estimada hoje em dia em torno de 13,3 bilhões de dólares. Ou seja, em reais, 69,9 bilhões de reais. E o Eduardo Saverin hoje em dia ele ainda é um grande investidor, mas nenhum dos seus investimentos teve tanto resultado como o Facebook na época. E em segundo lugar, não mais em primeiro, essa figura que eu vou falar agora por muitos anos figurou como o homem mais rico do Brasil. Mas agora ele é o segundo colocado, que não é nada mal, né, pessoal? E quem é essa pessoa? É o senhor Jorge Paulo Lemann, hoje com 81 anos. E agora vamos entender um pouquinho da história aí do Lemann, né, o que levou ele a essa fortuna. Mas antes disso, uma curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês, junto com Steve Jobs, Jorge Paulo Lemann são consideradas duas figuras que são aí a influência, que são a inspiração para a geração Z, que são aquelas pessoas que nasceram nos anos 90. Então perceba que temos um brasileiro figurando como inspiração da geração Z, junto com um dos maiores empreendedores americanos. Agora entrando na história então do Jorge Paulo Lemann. Ele perdeu seu pai aos 14 anos e em 1957 ele se mudou para os Estados Unidos para estudar em Harvard. Algo bem legal é que Jorge Paulo Lemann era tão estudioso que ele terminou a faculdade em apenas 2 anos, onde o normal e o tradicional é terminar esse curso em Harvard em 3 anos. Formado em Harvard, ele voltou para o Brasil e veio trabalhar em uma corretora. Porém, se hoje o mercado de capitais brasileiro ainda é considerado pequeno, imagina lá nos anos 60, era um pequeno embrião de mercado de capitais. E isso acabou não chamando muito a atenção do Jorge Paulo Lemann e ele decidiu voar mais alto. Então, como ele tem cidadania suíça pelo seu pai, ele acabou se mudando para Genebra e foi trabalhar no banco Credit Suisse. Porém, chegando lá, ele acabou não gostando das regras dos suíços, a questão da burocracia, a hierarquia e o sistema engessado suíço. Ele durou só 7 meses no seu estágio do Banco Credit Suisse, onde ele decidiu voltar para o Brasil. E em 1963, ainda o jovem Jorge Paulo Lemann voltou para o Brasil e veio trabalhar numa corretora chamada Invesco. Ele se tornou sócio dessa corretora, mas a questão é que 3 anos depois essa corretora veio a quebrar, veio a falir. Mas nessa quebra, nessa falência, foi onde Jorge Paulo Lemann tirou 2 lições que acabou moldando o seu modo de gestão dos seus grandes executivos. E quais são essas 2 lições? A primeira é que cuidar das receitas é tão importante quanto cuidar das despesas. E a segunda, que acabou trazendo o seu modelo de meritocracia, é que ele diz o seguinte, que é preciso ter boas pessoas bem remuneradas em todos os setores da empresa. E daí surgiu sua frase tão famosa que ele usa para justificar sua meritocracia, onde ele diz, o goleiro também precisa ganhar bem. E juntamente com seus 2 sócios, o Sr. Sicupira e o Sr. Teles, que nós acabamos de falar aqui, Lemann acabou liderando esse trio de sócios que acabou construindo um império, adquirindo e fundando novas empresas como a 3G Capital, que tem como principal integrante a empresa AB Ambev, que é a maior cervejaria do mundo, com marcas como Budweiser, Brahma, Skol, Antártica, entre várias outras. Restaurant Brands International, Lojas Americanas, a B2W, que é controladora de lojas como Submarino, nossa, tô falando. Submarino. A B2W, que é controladora de lojas como Submarino e também Shoptime, América Latina Logística. E algo curioso aqui é que o filho de Lemann, o Mark Lemann, ele acabou fazendo um estudo lá em 2009, quando ele ainda era estagiário da 3G Capital. Ele acabou percebendo que seria interessante comprar ações da Kraft Heinz. O que aconteceu em 2012 foi que o grupo 3G Capital, em sociedade com o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, vieram a executar essa compra dessa gigante do mercado, Kraft Heinz. E hoje a fortuna do Sr. Jorge Paulo Lemann é estimada em 15,8 bilhões de dólares, o que equivale a 83,10 bilhões de reais. E é isso aí, se você acreditava que o Jorge Paulo Lemann ainda era o primeiro bilionário brasileiro, ou seja, o primeiro colocado dentre os bilionários brasileiros, ele não é mais. E quem ocupa esta primeira posição é o Sr. Joseph Safra, ou mais conhecido pelos mais íntimos, Zé. Bom, o Sr. Safra hoje ele tem 81 anos de idade e ele mora numa residência humilde no Morumbi, de em torno de 11 mil metros quadrados, com 130 cômodos, 5 andares e um IPTU estimado de R$1 milhão por ano. Ele comanda o Banco Safra, fundado pelo seu pai em 1955 no Brasil, chamado Jacob Safra.
Esse banco possui 118 agências e um ativo de em torno de 200 bilhões de reais. É focado em usuários de alta renda, bastante visado por milionários e bilionários para deixar o seu dinheiro. Essas 118 agências, as quais citamos aqui, elas são consideradas poucas agências comparadas com os grandes bancos brasileiros. Por exemplo, o Banco Bradesco, ele possui em torno de 4.500 agências espalhadas pelo Brasil. Veja então que as agências do Banco Safra são bem escassas pelo Brasil. O seu Zé, aqui para os íntimos, ele ficou conhecido muito por criar um banco sólido. E por que sólido? Porque ele só emprestava dinheiro para quem não precisava. E o que ele queria dizer com isso? Ele só emprestava dinheiro para pessoas que ele tinha certeza que iam devolver, o que fez o banco dele ter um baixo nível de inadimplência. Também ficou conhecido como um banco anticrise, pois em mais de 60 anos da sua existência, nunca precisou de ajuda do governo, o que é muito orgulho do seu Joseph Safra. E assim como o seu Zé é humilde na sua residência onde ele mora, ele também não deixaria de ser humilde na aquisição do seu prédio para fazer um dos seus escritórios do Banco Safra. Uma das maiores aquisições do Banco Safra foi um edifício em Londres, o qual custava 650 milhões de libras, totalizando em reais hoje em torno de 4,2 bilhões de reais para montar alguns dos escritórios do Banco Safra. Mas continuando aqui, o Banco Safra levou o seu Joseph Safra a uma fortuna estimada em 21,9 bilhões de dólares. Ou seja, em reais, 115,1 bilhões de reais, tornando ele o maior bilionário brasileiro da atualidade. E é muito legal, né, pessoal, você acabar vendo aí quem são os 5 maiores bilionários do Brasil e também entendendo um pouco da trajetória deles, né? Exato. E perceba que desses 5 bilionários, 3 são sócios e fazem parte do mesmo grupo, né, do 3G Capital. Até eu quero mostrar aqui para vocês um livro, olha, Sonho Grande, que ele acaba mostrando muito bem a história desses 3 sócios, tá? Como aconteceu, tem fotos deles e tudo mais, é muito legal esse livro. Uma leitura para quem gosta de empreendedorismo, para quem quer se inspirar numa história real de sucesso. Então fica essa sugestão desse livro Sonho Grande, tá, pessoal? Isso mesmo. Juntos, eles são detentores hoje da maior cervejaria do mundo, né, Rui? E outra sugestão, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história do Eduardo Saverin, é o filme A Rede Social, que vai estar aparecendo aqui no canto para vocês também. Ali conta como foi a trajetória dele e também do Mark Zuckerberg. E deixa aí nos comentários qual desses empresários, desses bilionários, mais inspira você. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo!